Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal do site sabermatematica.com.br. Atendendo a pedidos, nós faremos um vídeo rápido aqui sobre os conjuntos numéricos. Então nós falaremos sobre o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, irracionais e reais. Beleza? E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Para fortalecer e deixar aquele like. Valeu? Vamos lá, pessoal. Iniciando, o primeiro conjunto que nós estudaremos será o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, tá? Com um tracinho no meio. E quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Bem simples, né? Ou seja, nós podemos dizer que o 1 pertence ao conjunto dos números naturais, o 100 pertence ao conjunto dos números naturais, o número 500 pertence ao conjunto dos números naturais. Beleza? E o menos 5? Ele pertence ao conjunto dos números naturais? Claro que não, né? O menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Outro exemplo, o 0,1 pertence ao conjunto dos números naturais? Também não. Nós veremos no decorrer da aula que eles pertencem a outros conjuntos numéricos, ok? Muito bem, pessoal, dando sequência, nós veremos agora o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. Esse conjunto ele é formado pelos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, e pelos seus opostos, ou seja, o oposto aqui de 1, menos 1, de 2, menos 2, menos 3, menos 4, e por aí vai. Beleza? Então, nós podemos dizer que o menos 3 ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 1 ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 100 ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. E, claro, o 2, que é um número natural, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O 100, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza? E um contra-exemplo seria o 0,1. Ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Nós veremos mais adiante que ele pertence a um outro conjunto numérico. Beleza? Bom, pessoal, uma coisa interessante aqui é o seguinte. Nós vimos que todos os números naturais também são números inteiros. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Neste conjunto estão os números 0, 1, 2, 3, 4 e vários outros, né? E eu tenho um outro conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que contém todos os números naturais e os números menos 1, menos 2, menos 3 e vários outros números negativos, ok? Então, vamos lá. Dando sequência, nós veremos agora o conjunto dos números racionais. E o que seriam os números racionais? Eles são os números que podem ser representados no formato de uma fração. E a representação desse conjunto? Nós já vimos que a letra N representa os números naturais, a letra Z os números inteiros, e os números racionais eles são representados pela letra Q. Mas e aí, quais são os números racionais?
Vamos começar pelo zero? O zero ele pode ser representado em formato de fração? Claro que pode, né? 0 sobre 1, por exemplo. 0 sobre 1 é a mesma coisa que zero, ou seja, o zero ele pertence ao conjunto dos números racionais. E o número 1? Bom, 1 sobre 1 é uma fração, né? Ou seja, o 1 pertence ao conjunto dos números racionais. E o 2? 2 sobre 1 é uma fração, então o 2 pertence ao conjunto dos números racionais. E por aí vai, ou seja, nós podemos concluir que todos os números naturais são números racionais, ou seja, o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números racionais. Beleza? E será que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais? Vamos lá, o menos 1. Menos 1, eu tenho a fração menos 1 sobre 1. O menos 1, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Da mesma forma, o menos 2. Menos 2 sobre 1. Ou seja, o menos 2 ele também pertence ao conjunto dos números racionais. Beleza? Assim eu posso concluir que todos os números inteiros também são racionais e que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Ok? Muito bem, pessoal, mas o conjunto dos números racionais ele não se resume apenas ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque se os números racionais são números que podem ser representados em formato de fração, eu posso dizer que 1 sobre 2 ele é um número racional. Da mesma forma, o 1 sobre 3 também é um número racional. E o 1 sobre 100, ele também é um número racional. Beleza? E será que o 0,3 ele é um número racional? Sim, porque 0,3 é 3 sobre 10. Outro número, menos 0,5. Bom, menos 0,5 é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Formato de fração, então menos 0,5 ele é um número racional. Beleza? Então, resumindo tudo isso que nós falamos, o conjunto dos números racionais ele é formado por todas as frações P sobre Q, onde P e Q são números inteiros, com Q diferente de zero, logicamente, né? Porque eu não posso ter uma divisão por zero. Beleza? Voltando ao nosso diagrama, nós já vimos que todos os números naturais e todos os números inteiros também são números racionais, né? Então, os conjuntos dos números naturais e dos números inteiros, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Beleza? Daí, nós acrescentamos aqui o conjunto dos números racionais, que engloba todos os números inteiros e os números não inteiros, mas que podem ser representados em formato de fração, ou seja, 1 sobre 2, 1 sobre 10, 0,1, 0,21, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 3 e vários outros. Ok? E só acrescentando aqui, pessoal, para ficar mais completo esse vídeo, as dízimas periódicas, que são aqueles números do tipo 0,111 infinitamente, também são números racionais, beleza? Por quê? Porque essa dízima aqui, eu posso representá-la no formato da fração 1 sobre 9, ok?
A dízima 0,222. Ela pode ser representada no formato 2 sobre 9. E vários outros tipos, ok? Então, acrescentando, eu tenho a dízima 0,1. Infinitamente. Ok, professor, mas será que existe algum número que não pode ser representado no formato de uma fração? Bom, nós veremos agora que existem vários números, na verdade infinitos números, que realmente não podem ser representados como uma fração. Esses números, eles são chamados de números irracionais. Então vamos lá, o conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra I. E os números irracionais são exatamente o contrário dos números racionais, ou seja, eles não podem ser representados em formato de fração. Então, se os números irracionais não podem ser representados em formato de fração, eu não posso dizer, por exemplo, que um número ele pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou seja, eu não tenho nenhum elemento que pertence a I e pertence a Q ao mesmo tempo. Claro, né, não tem lógica eu dizer que um número ele pode ser representado como uma fração e ao mesmo tempo que ele não pode ser representado como uma fração. Beleza? Ok, professor, mas afinal de contas, quais são os números irracionais? Todos os números decimais que não são dízimas periódicas, eles são números irracionais. Ou seja, todos os decimais que não possuem um padrão após a vírgula. Por exemplo, 0,15234,9, 10, 20, 35. Não é possível observar um padrão. Então, esse número, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Ok? Outro exemplo. 0,1234572. Temos um padrão? Também não, então é um número irracional. E o número 0,123123123 é um número irracional? Não, né? Eu tenho um padrão, né? 1, 2, 3 está se repetindo. Temos aqui, na verdade, uma dízima periódica. E esse número é, na verdade, um número racional. Beleza? Outro número bem famoso, número π. O número π ele é igual a 3,1415 e mais uma infinidade de números sem qualquer tipo de padrão. Então, o número π ele é um número irracional. Beleza? Outro número, raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4142 e mais uma infinidade de números sem qualquer tipo de padrão. Ou seja, raiz de 2 é um número irracional. E raiz de 4? Claro que não, né? Raiz de 4 é igual a 2. E 2 nós sabemos que é um número natural. Se 2 é um número natural, ele também é inteiro, também é racional e não é irracional. E raiz de 3? Raiz de 3 é 1,732 e mais uma infinidade de números sem qualquer tipo de padrão. Da mesma forma, raiz de 3 é um número irracional. Beleza? E agora, pessoal, voltando para o nosso diagrama, como que nós podemos representar aqui o conjunto dos números irracionais? Se o conjunto dos números racionais e dos irracionais são disjuntos, eu vou representar o conjunto dos números irracionais aqui fora. Beleza? Então, temos aqui o conjunto dos números irracionais. Nele estão contidos os números raiz de 2, π,
1,3547, ou seja, um número decimal sem qualquer tipo de padrão, e vários outros, ok? Muito bem, pessoal. Para finalizar, nós veremos agora o famoso conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é representado pela letra R. E ele é nada mais, nada menos que a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Ou seja, todos os números que nós vimos até agora, eles pertencem ao conjunto dos números reais. O 0, ele pertence ao conjunto dos números reais. O 1 também é um número real. O -1 também. O π, ele é um número real. E o 1/2 também é um número real. Beleza? Utilizando aqui o nosso diagrama, o conjunto dos números reais pode ser representado da seguinte forma. Ele vai pegar o quê? Todo mundo, né? Todo mundo está dentro do conjunto dos números reais. Ok? Ok, pessoal, finalizando o vídeo, nós veremos uma questão que caiu no concurso para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. A questão diz o seguinte: leia as afirmações a seguir. Os números naturais são aqueles inteiros não positivos mais o zero. E aí? Eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros. Está dizendo aqui que os números naturais são os inteiros não positivos. Os números inteiros não positivos são esses. Ou seja, não positivos são os negativos, mais o zero. Os números naturais são formados por esses elementos? Claro que não, né? A afirmação está incorreta. Na verdade, se estivesse escrito aqui não negativos mais o zero, aí sim a afirmação estaria correta, beleza? Então, falso. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas? Não, né? Nós vimos que as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Falso. Os números reais representam a soma dos números racionais com os números irracionais? Nós vimos que o conjunto dos números reais, ele é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, apenas a afirmação de número 3 é verdadeira. Resposta correta aqui é a letra B. Certo, pessoal? Quem gostou, dá um like aí no vídeo para fortalecer. E se puder se inscrever também, seremos muito gratos. Valeu? Até a próxima!